Vem, dá um beijão. Eu gosto mesmo dessa mesa florida. Olha lá. Ó, Pitu. Ó, Pitu. Participação especial. Maria Capturina, Princesa Abratio e Zeus Maldonado. Ponte, chega de calinho, quieto! Olá, sobrinhos e sobrinhas do tio Jorge. Aqui é o tio Jorge da Tio Jorge Rosa do Deserto. E nós viemos conversar sobre um assunto um pouquinho chatinho, assim, sabe? Mas que a gente precisa conversar. É o tal do... O cliente chega assim pra mim e fala: eu quero amarelo, mas eu quero assim, amarelo. Não, eu quero uma rosa do deserto negra, mas negra. Aí eu fico pensando, entre o Photoshop e a realidade, qual o tom que a pessoa quer, né? É complicado, gente. Infelizmente, não existe produtor de rosa do deserto no mundo que consiga vender aquele amarelo Photoshop. Não tem como vender, a não ser que eu vou lá e eu faça a impressão da foto, que nem você viu na internet, e te venda a foto daquele jeitinho, com aquele filtro maravilhoso e tal, né? Aí a gente consegue vender para você aquele amarelo Photoshop. Fora daquilo é impossível, gente. Nós vamos falar hoje sobre verdades sobre flores negras e flores amarelas, ok? Esse é o assunto de hoje. As pessoas precisam ter essa certeza para depois não se sentir enganada, né? Ah, eu pedi a planta tal, mandou, mas não floriu igual do catálogo. Não vai mesmo. Não vai. Tem uma série de coisas que vai fazer com que ela não floresça igual no catálogo, tá? Nós vamos discutir isso aqui hoje também. Bom, primeiríssimo lugar, eu tenho aqui do meu lado direito algumas plantas de flores amarelas e aqui de flores negras e algumas derivadas desse amarelo e desse negro. Há outras plantas consideradas negras, consideradas amarelas, que não estão aqui. Peguei algumas para vocês terem a noção do que a gente vai conversar. Todo mundo chega até mim e fala assim: eu quero uma flor negra. Provavelmente já está procurando isso aqui. É X215 ou simplesmente Full Black, que é o nome dela, né? Full Black seria assim, negro por inteiro. Então vamos conversar sobre flores negras. O que acontece com elas? Na realidade, na natureza, em qualquer continente do planeta Terra, não existem flores verdadeiramente negras. O que a gente tem? A gente tem um vermelho tão escuro, mas tão escuro, que aos olhos humanos nos parecem ser negros. Tá? As flores parecem ser negras. Ou um roxo muito escuro, mas tão escuro que nos parece ser negras. Isso existe, tá? A gente vai falar, ah, uma flor negra. Ok. Mas na realidade não é. É o que nossos olhos conseguem ver. Esse é o fato número 1 sobre flor negra. Segundo, tanto a negra quanto a amarela sofrem do mesmo mal. Sol. O sol desbota qualquer flor negra e desbota qualquer flor amarela. Desbota, isso é fato, isso é real. Eu devo ter umas 40 a 50 variedades de rosa do deserto amarela na minha coleção e na produção, e de flores negras mais ou menos umas 20. Tá? E o que acontece? Não existiu uma até hoje que não tenha sofrido alteração pelo sol. Não existe. O que acontece? As flores, as pétalas, elas têm camadas. A primeira camada é a primeira que sofre com o sol, a ação do sol. A segunda camada, que é a cor verdadeira dela, é que vai ficando. Entendeu? É a hora que você vê que aquilo deu uma desbotada, você fica chateado. Então, por exemplo, você vê a malévola. Ó, a flor nova, tem a parte negra. Nesse momento aqui ela tem 3 cores. Ela tem branco, vermelho e negro. São 3 camadas. A camada de baixo é branca, a segunda camada é vermelha e a terceira camada é esse negro aí, que é um vermelho mais escuro, tá? Depois que o sol reage sobre ela, ó, como ela fica. Você tá vendo que a flor também cresce. Ela novinha é menor que ela mais velha. Como ela vai crescer, ela vai expandir as suas células.
Expandindo, ela também vai fazer com que essa parte escura e vermelha se expanda e estique, diminuindo a área mais escura. Então, além dela crescer, ainda tem um sol em cima matando o pigmento, acabando com ele, tá? Eu já cansei de ver de grandes produtores aí no interior de São Paulo, e assim, próximo à capital, tem uma grande produtora de flores aí, nível mundial, a planta chega assim, negro incrível. Aí você fala, mas como? Chega assim tão negra, ela não chega com muitos botões, e chega um negro maravilhoso, que você fala, mas como conseguiram isso? Né? Claro que tem alguns subterfúgios que são utilizados, algumas coisas, algumas táticas utilizadas para que você mantenha aquela cor que você quer na planta. Uma delas é um negócio chamado KCl. No NPK, o K é o potássio, Cl é de cloro, ou seja, cloreto de potássio. Ele é um adubo excelente para as plantas e ele não altera a cor da planta, ele intensifica a cor que a planta já tem. Ele tem essa propriedade, além de adubo, além de ser potássio, tá? Ele também tem essa característica de manter, de intensificar e manter por mais tempo essa cor. Então, às vezes, eles preferem usar um NPK onde o K está baixo e, em determinado momento, fazer uma adubação só com KCl, sem o nitrogênio e sem o fósforo. Isso vai manter aquela cor linda, maravilhosa, que você olha, você baba. Mas como eles conseguiram uma cor dessa? Aí, com o passar do tempo, na tua casa, você não tem aquele produto para manter, ela vai diminuindo aquele tom escuro, maravilhoso. A mesma coisa acontece com qualquer cor de rosa do deserto. Com as amarelas, então, é um show de bola. Fica um amarelo incrível. Mas, é claro, tem vários tons de amarelo. Tem amarelo que é incrível, tá? Eu acho, assim, fantástico. Eu vou mostrar aqui para vocês que é, no caso, a siena. Eu tenho duas sienas aqui. Tenho essa aqui e tenho essa outra que está na minha frente. Essa que está na minha frente, ela caiu esse botão. Essa flor já envelhecida. Olha o amarelo dela. Não tem um pingo de KCl sequer. Não tem. Isso é ela. Puramente ela. Ela murchou e caiu. Não tem alteração. Eu não faço uso de KCl nas minhas plantas. Tá? E não acho ruim quem gosta de usar. Ok? Mas ela abre, ó. A flor tá abrindo. Vocês podem ver. O amarelo que ela é. Tá? E aqui caiu. Ainda mantém aquele amarelo. Ela vai envelhecendo, ela vai ganhando levemente na pétala uma risquinha branca, tá? Que por baixo ela é branca. Então, como o sol mata o pigmento de cima, o pigmento de baixo é branco, ok? Então, ela vai criando essa risquinha branca ali. Então, o KCl, ele tem essa função. Muita gente usa, eu não sou contra usar, não. Mas, às vezes, uma planta, ela não parece ser aquela que você está acostumado a ver. De tanto que a cor é enfatizada, vamos falar assim, né? Altera de uma forma incrível a cor daquele mais pálido para o mais vivo, mais escuro e assim por diante. Outra coisa que você pode fazer é deixa a planta desenvolvendo os botões bonitinho lá na sombra, lá no sol. A hora que ela vai para querer abrir, aí o pessoal coloca ela ou na sombra ou num sombrio de 70%, 80%. Ela vai pegar menos sol, mas a flor vai abrir e não vai perder a coloração dela, tanto as amarelas quanto as negras. Lembre-se, a maioria das rosas do deserto sofrem alteração de cor. Pouquíssimas são aquelas que abrem naquela cor e caem naquela cor. Claro, todas as brancas abrem branca e caem branca. Ok, tranquilo. Mas tem umas cores de rosa, uns tons de rosa que vão abrir rosa e vai cair rosa. Ok.
tem, por exemplo, a Red Pony, ou a D111, ou L4, elas abrem vermelho e caem vermelho. Não sofre alteração. É maravilhoso, são maravilhosas. Mas a maioria das vermelhas vão perder a cor. As cores, de maneira geral, elas vão perder. Tá? O sol vai interferir ali e vai tirar. Essa intervenção é tão grande que a gente acaba tendo uma planta que originalmente é amarela, mas o sol modifica ela. Como, por exemplo, aqui, nós temos a virulina. Ela abre amarela. Assim, ó. E o sol vai batendo nela e vai batendo, 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 até que é, ó, a cor que ela fica. Então ela recebe uma bronzeada. Literalmente. Mas é uma mudança que ninguém acha ruim, todo mundo gosta. É bonita, né? Ou essa aqui que é a Green Rosé. Ela abre verde, né? Bem esverdeada. Eu falo, mas porque rosé da onde? Porque se o sol bater muito nela, ela vai ganhar um tom rosado. Como, por exemplo, essa aqui é uma abridal. Tava muito sem chuva, ela foi abrindo branca e ela não ganhou totalmente rosado. Ó. Mas na beirada dessa pétala, você pode ver que ela tem um pouquinho de rosado. Se não tivesse sido chuvoso por esses dias, ela estaria caída assim, com um tom rosado bem forte. No inverno, ou na época de seca, ela ganha esse rosado com maior intensidade, porque o céu está limpo e tem mais sol em cima da planta. Então ela sofre mais essas alterações, assim. Ou, no caso aqui, ó, a viúva negra, né? Aqui é a camada escura em cima da camada mais clara. O que acontece? O sol vai acabando com a camada escura e essa risca vermelha ela vai ficando cada vez mais larga e maior, tá? Ela vai perder essa parte escura e o vermelho vai ficar maior, que ela vai queimando o pigmento escuro, né? Porque o pigmento escuro vai puxar mais para ele, o sol. E aí o vermelho vai ficando cada vez maior e tomando conta da pétala. Isso vai acontecer. Agora, vamos lá. Se eu for comprar uma rosa do deserto de flor negra, olha bem o botão, ó. Ó a cor que nós temos em volta. Nós temos em volta do botão aqui um vermelho. Né? Fala, nossa, então é um vermelho bem escuro, né? Mas olha aqui atrás da flor já adulta e aberta. Foi para um roxo. Ou seja, a Full Black, ela é um belo cruzamento entre uma negra de cor vermelha e uma negra de cor roxa. Então, saiu essa daqui. Ela se mantém mais a cor, assim, consegue manter mais a cor, exatamente porque ela tem esses dois lados. Mas isso não significa que ela é imune ao sol. Tá? Ela não é imune ao sol. Se você tiver uma flor que era de um vermelho tão escuro que ficou negra, quando o sol bater, ela vai para o vermelho. É o caso da Cindy. Ó. Ela vai perdendo o negro dela e vai ficando vermelha. Literalmente ficando vermelha. A Cindy tem essa característica. Quando ela abre um negro maravilhoso, mas é um pouquinho de sol que toma, ela vai perdendo esse negro e ficando vermelho. Porque ela é a partir de uma vermelha muito escura. Ou o caso da Black Steel, por exemplo, uma das primeiras negras que apareceram, ela vai para o vermelho. Tá? Porque essa é a origem dela. Então, tem planta que é um negro, mas é do lado roxo, ela tende a perder menos desse tom escuro. Isso é legal. Tá? Você tem uma roxa, ela tende mais para o roxo, mantém escuro, um roxo escuro, do que ficar um roxo claro. Por exemplo, não fica com cara de papel crepom velho, né? Então, não adianta, qualquer planta vai sofrer a interferência do sol nas suas cores. Esse vídeo tá com um pouquinho de cara de desabafo, assim, de quem vende planta, mas é muito complicado quando você recebe um cliente e fala, eu quero preta, preta, amarela, amarela. Então é meio complicado pra gente que trabalha com a planta e não quer que a pessoa se decepcione. Então eu resolvi fazer o quê? Muita gente já falou isso na internet, tal. Mas muita gente ainda não escutou. Então precisa que mais pessoas falem. Eu prefiro que você saiba a realidade da planta do que você vir me xingar depois. Ah, me deu uma planta negra e bate um solzinho nela, ela fica esquisita. Tá? Então, já sabe. A gente vende aquilo que é considerado negro, aquilo que é considerado amarelo. Tá? Tem uns que mantêm mais, outros que mantêm menos, mas todos sofrem alteração do sol. E disso a gente não tem como escapar.
como é uma planta que precisa de muito sol, não tem como escapar disso daí não, tá bom? A gente estava gravando, falei, vou falar sobre isso, porque as pessoas precisam saber que tem essa diferença aí, porque acham que às vezes a pessoa está enganando. Eu escutei tanto isso, aí eu explico, não te enganou, tal, aquela história que todo mundo já está careca de saber. Espero que tenha sido bem informativo para vocês, tá? E que vocês tenham conseguido compreender, entender essa questão das plantas de flores escuras e de flores amarelas. Inclusive tem produtor que não coloca assim negra, coloca vermelha, amarela, brancas e tá, mas não coloca negra, coloca assim escuras. E coloca todas as roxas e as consideradas negras ali junto. Que ele não quer ter briga com ninguém falando assim, você falou que a flor era negra. Não, no catálogo tá escuro. Ó, os participantes da tarde de hoje. Então, eles não querem complicação com quem vai comprar. Então, eles colocam assim, escuras, para não falar que tem uma seção de flores negras, por exemplo, tá? Outros colocam RX, por exemplo, que são as roxas e as escuras estão todas ali, e assim por diante. Cada um tem uma maneira de colocar isso de maneira a se proteger e não escrever que a planta é negra, necessariamente. Então, muita gente não sabe, a minha amiga Léo, lá de Três Lagoas, me chamou na casa dela e eu fui lá verificar as plantas dela que estavam acontecendo. Aí eu falei assim, isso é lagarta na sua planta. Ela, como assim lagarta? É, lagarta. Muita gente sabe que a rosa do deserto é uma planta que ela tem toxicidade, né? Não é uma planta assim tão inofensiva, mas tem lagarta que se alimenta dela. E eu provo. E como eu vou provar para vocês? Aqui eu tô com uma siena. A folha, ó, tá comida. Ó o buraco. Isso é de lagarta. Essa daqui toda rendada é de lagarta. E onde é que tá a lagarta dela, gente? Vamos lá. Ó. Dentro da flor, gente. Olha aí. Ó. Resolveu se alojar dentro da flor e se alimentar. Aí ela se esconde aqui, come a pétala também e come as folhas. Rosa do deserto da lagarta. Bom, por hoje é o que nós temos aqui sobre nossas rosas do deserto, com participação especial da lagarta. Eu peço a vocês que compartilhem, que dê seu joinha aí, deixe nos comentários, por favor, alguma dúvida que vocês queiram que a gente responda para vocês. Dê uma olhada nos nossos últimos vídeos aí, tem muita coisa boa para vocês verem. Foi feito com coração, com carinho, com atenção, pensado para vocês, ok? E a gente fica por aqui. Um abraço para o tio Jorge. E não se esqueça, nós também vendemos plantas. Temos mais de 150 variedades disponíveis à venda para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima. Um beijo na alma.